Vamos falar agora sobre a questão de operadores. Operadores, vamos falar sobre como os operadores são usados no Excel, sobre quais operadores que o Excel tem. Primeiramente, nós vamos falar sobre os operadores aritméticos, que são esses aqui. Então vejam só, eu tenho aqui na célula B3, eu vou selecionar a célula B3. Toda vez que eu selecionar uma célula, para que eu saiba o real conteúdo dela, não é olhar o que está na célula. Eu estou visualizando dentro da célula o número 6. Mas será que eu digitei o número 6 aqui dentro? Ou será que eu coloquei uma fórmula cujo resultado é o número 6? Como que eu vou saber isso? Toda vez que uma célula estiver selecionada, você tem que olhar aonde? Na barra de fórmulas. Veja lá, o que está escrito na barra de fórmulas? Igual 3 mais 3. Igual porque é uma fórmula. Toda fórmula começa com sinal de igual. E aqui no caso eu estou fazendo um cálculo. Que fórmula que é essa que eu estou fazendo? 3 mais 3. O mais aí é o operador. Que operador é este? O operador de adição. Então, 3 mais 3 é igual a quanto? 6. Então, quando eu confirmo aqui, aparece o número 6 na célula. Então, o operador mais é um operador de adição. Temos também o operador de subtração. Vou selecionar a célula B4. Vocês vão ver na barra de fórmulas que tem lá uma fórmula. Que fórmula é essa? Igual 3 menos 1. Igual porque é o quê? Uma fórmula. 3 menos 1 é a operação. No caso, menos aí, o sinal de menos é o operador de subtração. Quanto que é 3 menos 1? 2. É esse o conteúdo que você vê dentro da fórmula, dentro da célula. Operador de multiplicação. O operador de multiplicação, olha lá, é o asterisco. 3 vezes 3. 3 vezes 3, quanto é isso? 3 vezes 3, 9. É o operador de multiplicação. O operador de divisão. 12 dividido por 3. Veja lá, 12 dividido por 3. A barra é o operador de divisão. Então, se eu quiser dividir 12 por 3, eu vou usar a barra aí para fazer essa divisão. 12 dividido por 3, quanto é? 4. Lembrando, sempre que você quiser saber o conteúdo de uma fórmula, porque se simplesmente olhar aqui a célula B6, B6, por exemplo, só o fato de olhar aqui o número 4 aqui, eu não sei se eu digitei o número 4 ou se eu digitei uma fórmula cujo resultado é 4. Para saber o que eu tenho que fazer? Clicar na célula, selecionar a célula. Selecionei, eu vejo o conteúdo. E aí, no caso, eu vejo lá dentro, que no caso é uma fórmula, 12 dividido por 3. Essa fórmula aqui agora, essa célula agora, contém um operador de porcentagem. Veja bem, 20% vezes 200. Esse porcentagem, esse símbolo de porcentagem, ele é um operador de porcentagem. Toda vez que você quiser fazer um cálculo com um operador de porcentagem, basta você fazer o seguinte, basta você transformar esse 20% no valor decimal correspondente. Vejamos como fazer. Eu vou aproveitar essa célula aqui do lado e vou selecionar essa célula aqui do lado, vamos inclusive alargar um pouco a coluna, e vamos ver o seguinte. Essa célula aqui não está fazendo 20% vezes 200? Então vamos traduzir isso aqui em número decimal. Quanto que é o decimal 20%? Ora, 20%, que vamos colocar 20%, é 0,20. Então 20% quer dizer 20 por 100. Porcento por 100. 20 dividido por 100 é 0,20 vezes 200. Ora, quanto que é 0,20 vezes 200? Fazendo o cálculo, nós vamos encontrar o quê? 40. Então, quando você tem uma conta aqui, quando você tem uma operação desse tipo, 20% vezes 200, basta transformar o porcentagem no decimal. 20% é 20 por 100. 20 dividido por 100, que é 0,20 vezes 200, no caso, 40. E esse operador? Que operador é esse? 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, 2 vezes. Quanto que é 3 vezes 3? 9. Então, 3 elevado a 2 é 9. Realmente, igual a 9. Este aqui já é o quê? 3 elevado a 3. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes. Vou multiplicar o número 3 vezes. É a exponenciação. 3 vezes 3 vezes 3 dá o quê? 27. E este aqui quanto é? 3 elevado a 4. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes. Vou multiplicar o número 3 4 vezes. Quanto que vai dar isso?
81. Então vejam que esse símbolo aqui, né, esse chapeuzinho, digamos assim, né, esse acento circunflexo, nesse caso, lembra aí, ele é um símbolo de exponenciação. Então é a base elevado a uma potência. Então esses operadores que nós acabamos de ver são os operadores aritméticos.